Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 20 de janeiro de 2025, nessa segunda-feira da segunda semana do tempo comum, em que nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será retirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo, um pano novo, numa roupa velha, porque o remendo roxo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão da reflexão do Evangelho de hoje muitas vezes é a questão nossa da gente querer fazer remendos, viu? Da gente querer manter no presente uma coisa que não tem mais valor, ou a gente querer fazer remendo e consertar coisas que não tem mais comunhão, não tem mais liga, não tem mais sentido. É colocar um pano novo, um remendo de roupa velha, e o novo é mais resistente, o velho é mais fraco, então se rasga ainda mais. É colocar vinho novo em outros velhos e arrebenta tudo, se perde tudo. Então a grande questão é do jejum. Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, os seus não? Pessoal, olha, eles estão com o Filho de Deus, eles estão com o noivo, eles estão numa festa de casamento, eles estão numa convivência de alegria, eles estão tendo a oportunidade de escutar o Filho de Deus dizendo para eles: não dá para fazer penitência neste momento. Não dá para pedir perdão se eu estou sendo abençoado por Deus. Na ausência de Deus eu peço perdão, porque o perdão é por causa do pecado. O jejum é para que eu possa ser perdoado, purificado, para poder me encontrar com Deus. Mas se eu estou em comunhão com Deus, é festa. Se eu estou em comunhão com Deus, é comunhão, é Eucaristia, é Santa Ceia. Viu? É Santa Ceia. Jesus celebrou a Santa Ceia, apesar que o pessoal pega a missa e coloca a missa como sendo um ato penitencial, um sacrifício, esquece da doação de Jesus, esquece do sentido da Santa Ceia. Que nem foi domingo, né? Jesus celebrou a Santa Ceia antes do sábado, antes de ser morto na sexta-feira. Então a gente vive essa confusão aí, porque a origem da missa é a Santa Ceia, que não foi domingo, né? Foi antes de Jesus morrer. Possivelmente quinta-feira santa, que é quando a gente celebra aí. Então a gente tem todas essas confusões do mundo religioso, que às vezes cria muita mais confusão do que ajuda. Mas então, diante disso, Jesus diz: olha, a convivência agora é uma convivência de casamento, é uma convivência de fraternidade, é uma convivência de alimentação da fé. É uma convivência em que nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Deus que abençoe, ilumine, nos fortaleça sempre e nos proteja de todos os males. Guie o nosso coração para que, orientados pela palavra de Deus, nós sejamos alimentados com a fé. Nós sejamos alimentados com a crença de que Deus nos ama, nos quer bem, e porque nos ama e nos quer bem, a gente vai participando da bondade de Deus. A gente vai participando da bênção de Deus. E por isso que Jesus vai dizendo, porque a tentação, muitas vezes, da época de Jesus, olha, vamos pegar o que a gente tem, juntar com o que você tem, e a gente faz uma salada religiosa aqui e agrada a todos. Viu? A gente agrada a todos. Pessoal, não dá. Não dá porque o princípio de vocês é a lei,
E o princípio aqui é o amor e o perdão e a misericórdia. O princípio de vocês é o rito, cumprir normas, leis e rituais. E o princípio aqui é acolher o pobre. O princípio de vocês é pegar o dízimo, exigir a oferta. E o princípio aqui é curar o enfermo e expulsar o demônio. O princípio de vocês é manter rituais de purificação. E o princípio meu aqui é oferecer, através da orientação de Nossa Senhora, um vinho que faça com que o casamento não acabe. Então não vai dar, não dá para fazer esse remendo não. Nós vivemos muito nesse mundo religioso. O mundo religioso hoje está muito atrapalhado, porque é muita ganância e pouca misericórdia. Há muita gente difícil dentro da igreja que usa a igreja para se tornar alguma coisa. E essas pessoas difíceis, às vezes, precisam ser convidadas a sentar no banco, viver um pouquinho mais de penitência lá, porque está ausente de Deus. Não está presente em Deus. Porque uma coisa é você servir à igreja. A outra coisa é que você, dentro da igreja, você possa colocar-se à disposição de Deus para servir o próximo. Tem gente que não serve Deus, serve a estrutura e hierarquia da igreja. Então, é diferente. Os carreiristas, por exemplo, são pessoas que eles não servem Deus. Eles não estão preocupados com a misericórdia, com o perdão. Eles estão preocupados com a carreira, e cada vez mais ter um privilégio, cada vez mais ter um status de honra, um lugar melhor, um cargo melhor, para poder, aonde chegarem, serem tratados como autoridades, né? Serem o centro das atenções. Tem gente que na igreja não consegue viver sem o poder. Eu conheço gente que, mesmo antes de padre, já era superior, nunca conseguiu viver sem ser superior. E o dia que acho que perder e não ser superior, deve se matar. Então a gente pede a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, que nos livre e que a gente não tenta remendar, não. Acho que às vezes a gente tem que se apegar àquilo que Jesus se apegou. Olha, Deus é bom, nos quer bem, fazer bem ao próximo. A gente tem que amar o próximo, rezar para quem não presta. Mas também, às vezes, a gente tem que expulsar alguns demônios. A gente tem que expulsar alguns demônios do presbitério, para que o presbitério seja um espaço da graça e da bondade de Deus. Então, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.